É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Diga amém. Se preparando para as próximas estações, parte 2. Salvando a minha família. Ou a salvação da minha família. Se preparando para as próximas estações, parte 2. Amados, de tudo que nós ouvimos aqui esses dias, o texto que nós lemos de Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino do céu, busca em primeiro lugar o reino de Deus e alguns dizem o reino do céu, é a repetição de um mandamento bíblico, e o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O entendimento correto da ordem de cada fator na nossa vida como cristão vai nos ajudar a ter uma família edificada e uma família que agrada o Senhor. E eu não poderia começar essa segunda parte e a primeira parte dessa mensagem de hoje sem tentar trazer para nós, igreja, o seguinte entendimento. Qual é a ordem de prioridades, olhando à luz da Bíblia, apesar de não existir um versículo dizendo, primeiro é Deus, segundo é a igreja, terceiro é... Mas olhando para a palavra de Deus, você que está em casa, nós entendemos que não existe a possibilidade, a mínima possibilidade, de Deus ocupar um segundo lugar em qualquer coisa na nossa vida. O primeiro fator de todo homem, de toda mulher, para ter uma família saudável, uma família que busca o reino de Deus e agrada a Deus, é entender que Deus é primeiro em tudo nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Ele é primeiro em tudo, irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amar a Deus, Êxodo, sobre todas as coisas. Levíticos, Números. Você vai ver como Deus se manifestava quando ele era comparado com a idolatria. Quando fizeram um bezerro de ouro, quando murmuraram. Em muitos lares. Aliás, como eu falei no primeiro culto, você sabia que lar e casa não são a mesma coisa? Casa é estrutura, irmãos. Casa você compra com uma empresa. Uma construtora te passa uma casa. Casa, um pedreiro levanta ela. Um design de ambiente te ajuda a colocar os móveis no lugar certo para ficar em harmonia. Uma empresa pode colocar uma piscina para você, isso é casa. Eu não sei se alguém já teve a sensação de ir em um lugar que aparentemente era acolhedor, muito bonito, bem organizado, mas você sentiu uma sensação ruim naquele lugar. É porque lá não é a estrutura. Lá fala sobre o Deus que é adorado, sobre os comportamentos, sobre quem é honrado naquele lugar. Então existe muita casa que não se tornou lar ainda. Lá, em contrapartida, igreja, é o que eu e minha família construímos. São as nossas práticas, é a forma como a gente recebe, acolhe, são as palavras que são pronunciadas dentro dessa casa. Lá é a cultura de quem vive naquele ambiente. Enquanto casa é a estrutura, casa você compra, lá se constrói, irmãos. Ninguém constrói, eu casei agora, e eu acho lindo que o pai da minha esposa e a minha esposa até hoje almoçam juntos. Com certeza vai ser assim no meu casamento. Cuida não, para ver se não fica. Isso é cultura, é construído, casa nenhuma garante isso. Eu vou morar na casa que morou fulano. Ele era rico, talvez eu vou ser também. Casa todo mundo pode ter. Lar saudável, só com a presença de Deus, irmãos. Eu creio que o Senhor está nos levando a pensar se nós temos apenas uma casa ou se nós temos um lar.
A igreja pode ser uma estrutura, mas ela pode ser um lugar de amigos. A igreja pode ser um prédio. A Equatorial não vai dizer, olha, essa igreja é diferente, então o talão daqui é diferente. Não, irmãos, para eles é mais um, a Caema do mesmo jeito. Agora nós que estamos aqui, podemos tornar aí um ambiente agradável, acolhedor, saudável. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então, irmãos, Deus é primeiro em qualquer lugar, Ele é primeiro. Em qualquer esfera, Ele é primeiro. Em qualquer situação, Ele é número um, amém? Em segundo lugar, nós entendemos que vem a família. A família agora vem depois do Senhor. E eu sei que aqui eu mexo com talvez a convicção de alguns. Vai ter gente que vai dizer, oxe, e não é a igreja? Não, é a família. Se você olhar para 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, 1 Timóteo 5, 8, por favor, alguém projeta aqui para a gente. 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente de quem? Da sua própria família, negou a fé, e é pior que diga misericórdia. A Bíblia está dizendo que se alguém não cuidar da sua família, é pior do que alguém que nem crê em Deus. Irmãos, não cuidar da família para Deus é pior. Você é pior do que alguém que não crê nele. Você já parou para pensar? Sabe por que isso? Porque família é uma instituição criada por Deus, e Deus tem prazer na instituição família. Você sabia que você não nasceu por acaso nesse lugar? Você não herdou essas características genéticas lindas que você tem por acaso? Sabia que isso é a ação de Deus? Sabia que isso é a bondade de Deus? Se tem alguém aqui hoje que fica assim, eu acho que eu nasci na família errada, eu acho que eu sou ético demais para esses meus parentes, conversa, tu está na família certa. O Senhor quis te colocar aí, amém? Para fazer essa família funcionar. Se alguém não cuida dos seus, da sua própria família, negou a fé, e é pior que diga comigo, em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a família. Deus cria o homem. Gênesis 1, 26, Deus diz ao homem, governe. O que vem agora, gente? Deus diz para Adão, agora Adão, abra uma igreja no Bacuri. E pastoreia quem, gente? Os cavalos, o leão? Não, irmão, agora vem a esposa. Aí vem os filhos. Só depois vai aparecer a igreja. Então a família, ela precisa ser prioridade. Talvez o Senhor esteja falando para pessoas que estão hoje aqui, como é que você tem tratado a tua família? Qual é o grau de importância que você tem dado à tua família? Nós estamos lidando com uma geração, igreja. Eu ainda não estou pronto para o João dizer que prefere sair com os amiguinhos dele do que comigo, com a mãe dele. Você não viu o beijo que a Sara me deu aqui? Quem viu foi o Leandro ali com a Mônica, estava mais perto. A Sara me deu um beijo aqui que eu acho que afundou minha bochecha de uns irmãos, sem brincadeira, deve ter durado 1 minuto aquele beijo. Eu não estou pronto ainda, irmão. Para ela dizer, não pai, eu quero andar com vocês não. Deixar na porta da sala de aula, ô irmão, coisa maravilhosa. Aí chega a fase que fica com vergonha, né? Não pai, fica aí na esquina mesmo. Deus primeiro constituiu a família. Tem gente que qualquer programação é mais importante do que a própria família. Tem família que está cansada de não ser a primeira opção dos familiares. Irmãos, a família depois de Deus é ela. Você precisa cuidar. Se você não cuidar, você é pior do que quem não crê em Deus.
Pastor, graças a Deus que é a Bíblia que está dizendo. Não sou eu, para tirar esse fardo das minhas costas. Então, eu preciso que você entenda comigo esse grau de prioridade, para não achar que essa conferência é sobre algo que não é importante para Deus. É sim. Você que está cuidando da sua família, você está agradando o coração do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Irmãos, e olhando para a palavra de Deus, e talvez eu vou mexer ainda mais com as suas convicções, vem o trabalho, na ordem bíblica. Gênesis 1, 26, coloca aqui para a gente, por favor. Deus cria o homem, e diz para esse homem, 1, 26. Gênesis 1, 26, aí. Então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pode passar. Domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Sabe o que é o nome disso aqui? Trabalho. Deus deu função ao homem. E eu quero abrir uma aspas aqui para os solteiros, aqueles que estão pensando em casar. Irmãos, antes de Adão conhecer Eva, ele conheceu a enxada e a foice. Sabia disso? Antes de Adão conhecer Eva, Deus diz, vai trabalhar, peão. Na minha versão nordestina da Bíblia, está assim. O que eu vou falar aqui, eu falei para o primeiro culto, que eu sou mais livre porque não gravo, agora vai gravar, né? Mas beleza, faz parte. Irmão, tem muita família ensinando errado os seus filhos. Se você pode dar uma boa educação para os seus filhos, sem que eles precisem trabalhar, escolheu assim, amém. Mas tem muito pai que não ensina para o seu filho de onde vem o dinheiro da casa, da família. E o filho pensa que você é uma fonte inesgotável, porque toda vez que você pede dinheiro, você dá. Ele nunca ganhou, nunca trabalhou dentro da sua casa, nem lavar louça. Filho meu, jamais. Essas mãos lindas. Com C, eu não estou dizendo para fazer isso, tá? Funcionou para mim, talvez para você não. Com 7 anos de idade, eu estudava pela manhã, e meio-dia à tarde eu levava o almoço do papai. Não sei se você sabe como era na roça. Tinha umas vasilhas de colocar comida que eram alguns degraus, andares, né? Aí colocava o arroz, o feijão, né? E o terceiro a mistura se tivesse. Aí amarrava uma vez aqui, que acho que era a mesma fralda que limpava a gente, né? Dava o primeiro nó, em formato de X, irmão, ó. Amarrava aqui, depois aqui. É pano de prato, né? Mas naquela época era o que tinha, meu irmão. Aí, não tinha mimimi naquela época, não. Eu ia levar o almoço e já ficava para ajudar de meio-dia à tarde, irmãos. Era. E era assim que funcionava. Menino, vocês acham que os pais antigamente faziam muito filho? Era só por falta de televisão. Era para ajudar na labuta também, irmãos. Oxente, quanto mais filho, eu sou de uma família de 8 irmãos. Quanto mais filho, mais trabalho, literalmente, né? Dá trabalho e trabalhava. Irmãos, e eu não morri, não deixei de ser homem por isso. Na minha adolescência, que tem muitos adolescentes da igreja, que Deus o livre de falar em aprender a trocar um pneu numa borracharia para sujar a mão. Eu vendia farinha de puba, lá na Praça Brasil. Chegava na barraca, eu vi o pessoal que não tinha farinha, estava comendo a panelada sem farinha. Eu digo, ô moço, você vai comer panelada sem farinha de puba? Aí a dona da barraca diz, ô menino enjoado, vai para lá. E o cliente dizia, ô senhora, compra a farinha do menino, panelada sem farinha, me dá aqui essa farinha e vai-te embora. Irmãos, e eu nunca me preocupei com os bullying. Vai para lá, menino. Nós temos uma geração
que quer conhecer, que quer namorar sem trabalhar. Doido não é uma mulher que bota uma melancia na cabeça e vai dançar na feira, não, irmãos. Doido é uma mulher que quer um homem que antes de conhecer o trabalho, quer conhecer ela. O trabalho veio antes do casamento. Deus primeiro forjou Adão a trabalhar. Quando Deus viu que Adão era um cabra trabalhador, ele disse: está na hora da mulher chegar. Homens, essa responsabilidade é nossa. Pois é, podia Deus ter feito diferente, mas não fez, irmãos. Ele quis fazer assim. A mulher não tinha essa preocupação de acordar de manhã, dizer para o marido: amorzinho, fica aí que eu vou trabalhar para trazer. Não, irmão. Se ela quiser, pode. A mulher conquistou o seu lugar. Nós vivemos um tempo onde a mulher estuda, se capacita. Tem esposos que ganham melhor que os seus maridos. Esse é um direito que foi conquistado, né? Mas ela não é biblicamente responsável por essa preocupação, irmãos. Por essa responsabilidade, isso é do homem. E eu falo isso sabendo que começa em mim. Nós somos os provedores do nosso lar. Antes de Deus dizer Adão, essa é a mulher, Ele disse Adão, essa é a enxada. Adão, essa é a foice. Mas a gente está lidando com uma geração que chega a 18 anos, aí tem uma oportunidade de trabalhar e nunca teve uma experiência, nem sequer para ajudar alguém a empurrar um carro que não estava pegando, sem bateria. E eu não vou nem falar dos marmanjos, barbudo, da geração TikTok também, que não quer trabalhar. Um homem precisa saber quem Deus é. Um homem precisa saber o lugar da família. E o homem precisa saber a responsabilidade dele. É o mínimo, irmãos. Então, Deus, diga comigo, Deus, família, trabalho. Sabe qual é o cuidado que nós devemos ter? Muita gente trocando as coisas, perdendo a presença de Deus por causa do trabalho. Uma geração de pai do Cris. Quem assistia aí, todo mundo ama o Cris. O pai do Cris tinha 2 empregos. Nós temos uma geração que tem trabalhado tanto, entendeu tanto que Deus chamou para trabalhar, que esqueceram de Deus. Estão trabalhando tanto e a esposa dizendo: amor, eu te queria dentro de casa. Eu estou trabalhando. Trabalhando tanto que está tirando Deus do centro e perdendo a família. A Bíblia diz no Novo Testamento: louco, essa noite pedirão a tua alma, pois o que adianta a gente construir mais um celeiro e a nossa família está passando frio, irmãos. E agora, em um quarto lugar, nós temos a igreja. E eu não gosto de separar a igreja de amigos, porque eu creio que as duas coisas precisam andar juntas. A igreja, ela não é no lugar de Deus, ela não é no lugar da família, e a igreja não é no lugar do trabalho. Mas é um mecanismo que precisa funcionar de forma constante e de forma simultânea. Não pense assim uma lista, mas pense em um círculo. Deus, família, trabalho, igreja. É um mecanismo que funciona, que coopera para aquilo que Deus está fazendo, irmãos. Porque a igreja, apesar de aparecer aqui, é ela que vai te lembrar de todas as outras funções, do lugar delas, e te ajudar a se reconectar com cada uma delas no momento que deve ser feito. Aleluia! E essa igreja precisa ser esse lugar de amigos. Se você disser que ama a Deus, que ama a sua família, que ama trabalhar, mas que discorda da igreja, você está indo contra a palavra de Deus também. Porque o próprio Deus instituiu a igreja. E eu não estou falando de prédio. Eu estou falando da noiva. Porque prédio é o lugar que a gente se reúne. A gente pode ser igreja daqui a pouco, depois do culto, lá na Praça da Bíblia, comendo um hambúrguer top das galáxias e sendo igreja lá, amém? Então, para que a gente possa entender essa mensagem, eu precisava lembrar a igreja
de encontrar durante essa semana na sua mente se esses papéis estão no lugar certo, se Deus está no lugar certo. Pastor, como é que eu sei as tuas prioridades? Você ora com frequência? Você fala com Deus antes de tomar decisão? Quando briga, Senhor, o que está acontecendo de errado aqui nessa casa? A família é prioridade. Os filhos são prioridade. Não está sendo negligenciado o trabalho. A igreja tem tido o seu lugar, o seu grau de importância. Tendo dado essa introdução, nós vamos à mensagem. Irmãos, mas eu quero compartilhar em rápidos pontos o que eu creio que Deus tem para nós como igreja nesse tempo e como nós seremos uma igreja saudável. Agora troque a palavra igreja por família. Como nós teremos uma família saudável para vencer as próximas estações. Você pode dizer amém? Nós vivemos um tempo em que a família está sob intenso ataque. De todo lado, irmãos. De todo lado. Se você vê seu filho cantando uma música diferente, não foi um anjo que apareceu e revelou, não. Tá? A escola, TikTok, Quid, Kawaii. E outras aí, Facebook ainda tem, né? Facebook. Você me segue no Facebook? Eu não sei se é assim que fala mais no Facebook. Como é que é, gente? Segue, né? Amizade, Porque eu estou lembrando aqui do Flogão, do Orkut. Então, irmãos, nós somos a geração da família mais tecnológica. Já reparou? Tudo conectado. Mas, ao mesmo tempo, são as famílias que mais passam por crises. É a família moderna. A família moderna está mergulhada em um mar de crises. Você vê a pessoa no sábado, está cantando como... Você quer brincar na neve, só se for com um boneco. Está feliz da vida lá, né? Irmão, no domingo a pessoa não quer brincar na neve, não. Ela tocou fogo na neve já. Crise. Vivemos casamentos sendo destruídos. A gente nunca viu um povo tão fraco emocionalmente. A gente brincava no interior de malícia, tua mãe morreu. Alguém sabe o que é isso? Só o novo, olha o Célio que entrega na idade dele. Irmão, quem não sabe o que é isso, eu só lamento. Tem uma planta, né? Você chegava nela e dizia, Malícia, tua mãe morreu. Ela... Você que está em casa assistindo, você brincou disso? Irmão, mas no outro dia ela estava de boa já. Aí a gente falava de novo, aí ela murchava. Mas ela nunca foi considerada depressiva por causa disso. E é claro que eu não estou diminuindo a questão das enfermidades da alma, porque nós sabemos que isso é real, nós sabemos que nem tudo é espiritual. Tem muita coisa que é natural e precisa ser rompida, você precisa ser tratado. Como eu disse, é a melhor geração para um terapeuta, para um psicólogo, para um psiquiatra, para a gente ter acesso, irmãos. Mas ainda assim é a geração que mais apanha. É a geração que mais tem se entregado. Essa é a geração do isolamento. Você já viu como é que é? A pessoa não sai mais do quarto para perguntar o que é o almoço. Ela manda no grupo da família, alguém está na cozinha? Ô gente, alguém está na cozinha? Aí a avó responde, né? Que a avó também já tem TikTok. Aliás, o TikTok tem feito tanta comida queimar, né, gente? Aí a pessoa vai lá no fogão e diz, olha, o que temos para hoje? Aí vai levantando a tampa da panela. Aqui tem arroz, feijão com quiabo e maxixe. Aqui tem piqui na galinha. Aí vai mostrando. Aí a pessoa do quarto vê o vídeo e diz o quê? Não gostei, vou de iFood. Essa é a geração. Essa é a geração que mais importante é tirar a foto da comida do que comer. Faz um vídeo lindo da comida. Almoço em família no domingo. Que coisa linda.
Ah, gente, minha família é linda, me segue, compartilha. Daqui a pouco, larga o celular, estou sem apetite, vai para o quarto. Isolamento, a tecnologia tem substituído o lugar das pessoas. Irmãos, e nós precisamos entender que isso é uma guerra. Quando nós falamos da família, a família precisa de salvação. Eu não estou falando apenas da salvação da alma, mas da salvação dos valores, da restauração de propósitos, da restauração de princípios. Deus deseja restaurar os valores e os princípios originários da família que Ele criou. E se Ele criou, irmãos, Ele sabe muito bem como a família deve funcionar. O projeto da família nasceu do coração de Deus, irmãos. Antes de existir política, antes de existir igreja, antes de existir qualquer instituição que a gente às vezes mata e morre, Deus já tinha criado a família. Aí tem gente aí perdendo a família, porque pediu para o outro votar no Big Brother, na saída do Kleber Bambam, e o cara não votou. Tem gente matando e morrendo por causa do político dele de estimação. Ah, como é que a pessoa é da minha família e não vota no meu candidato? Isso lá é parente, isso é uma cobra. Ô família velha que eu não suporto. As pessoas estão perdendo o que é mais precioso por causa de coisas criadas, de coisas que não substituem o lugar da família. Eu quero te dizer que Deus manda nos dizer que antes de todas essas coisas que nós temos matado e morrido, a família já existia. Você sabe por que o inimigo ataca tanto a família? Porque ele sabe que uma família fragilizada é uma sociedade fragilizada. Mas Deus deseja transformar uma geração, irmão. Você pode dizer amém? Ele começará a restaurar os lares. Você pode dizer amém? A grande pergunta é como Deus vai restaurar a minha família? Como eu vou preparar minha família nesse tempo para vencer os tempos difíceis? Como eu vou preparar minha família para prosperar? Porque não é apenas viver, irmãos, é prosperar. Tem pessoas que não estão prosperando, estão vivendo. E você está lá, ela vende o almoço, compra a janta, vende a janta, compra o café da manhã. E você diz, a pessoa está prosperando. Não está vivendo. Prosperar é conseguir a próxima refeição sem a necessidade de vender a anterior. Não, minha família está bem, graças a Deus. Está bem por quê? Porque para acabar a briga marcou um passeio, e quando acabou o passeio voltou a briga. A família está sob ataque, e nós precisamos urgentemente entender que Deus tem um plano para restaurar essa instituição linda, abençoada e amada por Ele. Você pode dizer amém? Então anote aí, como primeiro princípio, a família precisa colocar novamente Cristo Jesus como fundamento. Diga comigo, a família precisa colocar novamente Jesus como fundamento. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 7. Mateus, capítulo de número 7, verso de número 21. Mateus 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está... Agora preste atenção. Segura aí, vá para o verso 24. Nós vamos ler até o 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E ela não caiu, perdão.
Mas, verso 26, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construía sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e deram contra aquela casa, e ela caiu. E não diz só que ela caiu, diz o que no final? Vamos ler em voz alta. E foi grande a sua queda. Irmãos, um tempo desse, eu vi uma fachada que eu achava ela tão linda, a fachada de uma casa. E eu ficava pensando, aí dentro deve ter um casarão, menino. A fachada era linda. Eu ficava curioso toda vez que eu passava. Um belo dia eu ia passando e o portão estava aberto. Era só o terreno, cheio de bagulho lá dentro. A pessoa fez logo a fachada, né? Só que ela não construiu. Dentro era um lote vazio, não, cheio de entulho, de tranqueira. Você sabia que Deus, nós, na verdade, nos esquecemos que Deus mais se preocupa com o ambiente interno do que com fachadas, irmãos? Se eu fizer a fachada mais linda para Adonai e a igreja não estiver agradando o Senhor, de nada adianta a fachada. A Bíblia não diz que uma casa era bonita e a outra era feia. A Bíblia não diz que uma casa era no Maranhão Novo e a outra no meu bairro lá, o Leandra. A Bíblia diz que duas casas foram construídas. Uma bem alicerçada, a outra não. A bem alicerçada ficou de pé, a que não estava mal alicerçada caiu. Essa é uma geração preocupada demais com a aparência, com o que os outros vão ver, com o perfil. E quando vai ver, no final é Photoshop. Eu li um texto bíblico, não existe, ninguém mais mexe no Photoshop, né, gente? Ontem um rapaz da mídia estava editando uma foto, eu disse, é Photoshop? E ele disse, pastor, é Canva Pro. Eu digo, desculpa. Abra sua Bíblia em Provérbios 15, por favor. Provérbios 15, 17. Eu li esse texto, irmãos. Eu levei assim uma chapuletada de Jeová. Eu acho que esse texto vai nos ajudar hoje. É melhor ter verdura na refeição onde há amor do que um boi gordo com ódio. Diga, meu Deus. Irmãos, teve tanta ceia de Natal que saiu bonita nos vídeos, mas que tinha irmão sem falar com o irmão, que tinha casal brigado. A Bíblia diz em Provérbios que é melhor comer só verdura do que a picanha num lugar cheio de ódio. É isso que está dizendo. Na versão Lucas Farias. É melhor cortar um tomatinho com arisco, com sal. Sabe? Às vezes a gente não percebe. Você viu como é que está? Na minha época o açougue era vermelho ou branco, com um boi desenhado na parede. Hoje é casa de carne premium, né? As coisas mudaram. Casa de carne premium. Mudou, vai mudando a aparência. Mudou a cor dos açougues. Irmãos, será que nós estamos numa geração onde a gente quer transmitir para os outros uma coisa que a gente não é? Será que a gente quer dar a entender para todo mundo que é a nossa família? Você sabe qual é um dos lugares mais difíceis de ser cristão? Dentro de casa. Porque se eu postar aqui que eu amo minha família, todo mundo que me segue vai dizer, uau! Agora, quem me conhece de verdade, saberá. Nós temos nos preocupado demais com as fachadas, com a beleza, com o estereótipo, e nos esquecido dos alicerces. Não é o quanto você posta, é o quanto você mergulha todos os dias nessa palavra, irmãos. É isso que vai dar. Tem uma coisa que essa geração nova perdeu. Mamãe dizia assim, é isso que dá sustância. Você sabe o que é sustância? Não sabe. Alguém aqui sabe o que é sustância, gente? Eu louvo a Deus, porque sempre tem aquele da minha época. Minha mãe às vezes olhava para a besteira que a gente queria comer e dizia, menino, isso não dá sustância.
Nós nos tornamos uma geração que tem se alimentado de coisas que não nutrem. Nem tudo vai nutrir a gente. Eu sou pai de um buguelo que diz: eu estou com fome. E a gente diz: tem carne, tem feijão, tem arroz, tem caldo. Eu queria uma Doritos, Ruffles, esquilhos, balinha, pirulito. Lá em casa, as crianças dessa geração é assim. Eles dizem: estou com fome, para comer bobagem. Nós estamos preocupados demais com a aparência. Estamos nos esquecendo de colocar Jesus no centro da nossa família, como alicerce da nossa casa. A família cristã que vai vencer nesse tempo não é aquela que nunca enfrenta tempestade, irmãos. A família que vai vencer nesse tempo é aquela que permanece de pé durante todas as tempestades que aparecerem. Não é enfrentar, é permanecer de pé. Diga comigo: não é apenas enfrentar a luta, é permanecer de pé. Deus está nos chamando para entender que Ele não aceita mais casamentos sem compromissos. A relativização dos valores bíblicos. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Deixa isso para lá. O importa é se me faz feliz. Assinado Satanás. Essa é a geração que diz: se me faz feliz, que mal tem? Cuidar do meu corpo, menino, meu corpo, minhas regras. Assinado Satanás. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz: aos casados escrevo isso. Depois você lê. A mulher perde o direito sobre o seu corpo e passa a ser do marido. O marido perde o direito do seu corpo e passa a ser da esposa. Nós temos até casamento: meu corpo, minhas regras. A mulher aparece com o cabelo de um jeito que desagrada o esposo. O homem aparece com a coisa que desagrada a mulher. Não, é eu que... Está tudo invertido, irmão. Está errado biblicamente. Se nós queremos agradar o Senhor, existe um modelo. Diga comigo: se eu quero agradar a Deus, existe um modelo. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Cristo governa a sua casa? Primeiro, Cristo governa a sua casa? Segundo, a oração faz parte da rotina sua? Você é um homem que ora? Você é uma mulher que ora? Qual parte do seu dia você ora? Qual é o teu tempo de devocional com Deus? Pastor, mas eu trabalho. Parabéns. Mas eu sei quem é Deus. Parabéns. Nós lemos aqui em Mateus 7. Muitos dirão: Senhor, Senhor. Mas está faltando pessoas que chamem para orar, que chamem a responsabilidade, que diga: Jesus é que é o dono desse casamento. Irmãos, tem gente aqui que foi eu que celebrei o casamento, aqui hoje, na noite, tem gente aqui? Um aqui, tem mais? Oxe, os outros faltaram. Tem uns aqui que é eu que vou celebrar. Aí, irmãos, né, Lucinha? Eu não lembro de um casamento que eu não tenha dito até que a morte os separe. Eu sempre menciono: até que a morte os separe. Aí tem gente querendo morrer. Porque se foi até que a morte os separe e você quer terminar, morre, irmão. Não. Não acredito. Não acredito. Tu põe o feijão em cima do arroz? Não. Cada um para um lado. É melhor, vá para tua mãe, vá para teu pai. Eu aprendi. O miolo do pão tu tira. Não, o miolo que é bom. Não, nós dois não dá certo. Não, menino, ó. Ainda diz assim: o santo não bateu. Porque o tempo que era para cortejar e descobrir essas coisas, pulou. Então, até que a morte os separe, deveria voltar a valer, então. Eu estou querendo divorciar. Morre, está resolvido. Está gravado, né? Meu Deus. Eita, Jesus. Estou arrumando problema na minha vida. Nenhuma família prosperará, irmão, nas próximas estações, sem estar fundamentada em Jesus Cristo. Sem estar alicerçada em Jesus Cristo.
Pastor, eu e minha família, a gente ama a central. Se você não tiver em Jesus e a central queimar, cuidado. Que homem é esse que não compra outra central? Que mulher é essa? Eu sempre andei bem passado e agora ela não passa mais minha camisa. Não quero mais. Tem gente que está de pé, porque até agora tudo está cooperando. Mas se a central queimar, se os salários acabar, diga misericórdia. Agora aqueles que estão alicerçados em Jesus, irmãos. Do limão faz uma limonada, mas permanece de pé. Aleluia. Aqueles que estão em Jesus se agarrarão na esperança da glória e se terminarão firmes e de pé. Você pode dizer amém? Segundo lugar, a família precisa proteger a unidade dela novamente. A família precisa proteger a unidade dela novamente. Salmo 133, 1, a Bíblia diz, Salmo 133, 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Muitas famílias estão divididas. Eu não sei como é os seus filhos, mas os meus, quando um faz uma coisa, o outro dedura. Quando chega ofegante perto de mim, vindo da cozinha, que foi, menino? O João, que foi? E às vezes a gente entra no jogo, né? Que foi? Derrubou a jarra. Aí você chega lá, mira como é que tu... Ah, foi, falou, foi. Mas deixa eu falar também, sabe o que ela fez? Nós nos tornamos uma geração que tem desprotegido a nossa família. Tem gente falando mal da sua família, por onde passa. Aliás, o que está faltando de sabedoria às vezes, o cara está lá na bola dizendo, aquela minha mulher, só porque ela é bonita, cheirosa, ela pensa que, rasgou meu meião lavando na máquina. Não, eu vou acabar com esse casamento. Aí o outro cara está dizendo, bonita, cheirosa, anotando lá. Tem mulher no salão dizendo, aquele peão vai lá só porque me ama e é trabalhador, até bonitinho, nem é tão feio. Às vezes o não é tão feio é um elogio, né? Às vezes você dizia assim, o que você acha de mim? Você não é tão feio. Aí eu acho que eu vou chutar a bunda dele. Aí a amiga diz, é verdade, eu concordo. Onde é mesmo que tu mora? Qual é o endereço? Você já viu aquela pessoa que você manda a foto da comida, ela diz, isso aí não presta não. Põe bem na calçada. Doido para passar lá e pegar. Nós temos visto uma geração que tem desprotegido seu próprio lar. Tem falado mal da própria família. Tem gente que tem família que não precisa de inimigo não. Amaldiçoa os pais. Tinha jovem que vinha para mim quando eu liderava jovem, doido para sair de casa. Pastor, eu quero vir para a igreja e meus pais não deixam. Eu digo, obedeça. Pastor, não. Eu era o Lucas, o líder de jovens. Eu quero ir para a igreja, meu pai não deixa. Eu digo, você tem quantos anos? Ah, 15. Eu digo, obedece. Ah, mas a igreja é de Deus. Eu digo, é. E antes dela veio os pais. Obedece. Honra pai e mãe. Tem promessa também, por honrar pai e mãe. Agora, se os pais de hoje não quiserem deixar os filhos vir para a igreja. Eu lembro do dia que a gente ia fazer missões na aldeia. O que eu vou te falar aqui, irmãos, é uma coisa que entristeceu meu coração bastante. Meu filho estava nos jogos escolares e ele é da categoria de 10 até 12, para fazer 12 anos, meu filho. Eu estou lá no estádio assistindo o jogo do meu filho e eu escuto, fulano, faz o gol. E eu torcendo contra as criancinhas, porque ela queria que fizesse o gol no João Lucas. Eu digo, vai fazer não. Entrei na guerra, né? Vai sim, eu digo, vai não. Aí daqui a pouco alguém diz, teu namorado vai fazer o gol. Eu digo, oxe, gente. É uma pichotinha, irmão. E o outro meninozinho desse tamanhozinho no campo.
Aí eu digo, isso é brincadeira. Aí daqui a pouco sobe um senhor na arquibancada e fulano, aí ela diz, ó, teu sogro. Aí o homem vem e diz, e aí minha nora? Eu digo, não, eu me recuso a acreditar, isso é brincadeira. A pessoa de fralda ainda? Não. Irmãos, termina o jogo, o menino sobe e eles se beijam. Eles se beijaram do meu lado. O fraldinha que estava jogando com meu filho e a outra fraldinha. Isso é drástico, irmãos. Eu lembro do dia que a gente ia fazer missões e uma mãe disse, acho que o filho dela tinha 14 anos, pastor, o meu filho numa aldeia, isso é perigoso. Perigoso é o que ele faz com o celular. Perigoso é o que ele tem feito na companhia dos colegas de escola. O evangelho não é um perigo, irmãos. Eu confrontei demais jovem que vinha com o negócio de, meus pais são contra eu servir a Deus. Eu digo, são não. Eles são contra a tua irresponsabilidade. Vem para a igreja, não diz a hora que volta. Obedece, obedece, obedece. Nós precisamos restaurar a unidade dentro da nossa casa. Nós precisamos aconselhar de forma correta o nosso lar. Acabar com o individualismo, com a falta de diálogo. Acabar com a agenda excessiva. Nunca tem tempo para nada. Nós precisamos restaurar a unidade, irmãos. Daqui a pouco não tem tempo, não se vê. É a geração que quando a esposa acorda, o marido está trabalhando. Quando ele chega, ela foi para o trabalho. Quando um chega, o outro está dormindo. Ninguém sabe a roupa que o outro usou no dia. Meu Deus! Seria cômico se não fosse trágico. As famílias passam hora conectada. Sabe qual é a escalação da seleção dias antes, mas não sabe dizer como é que o outro está dentro de casa. Está lá todo mundo no Instagram dizendo, melhora dessa virose, Deus vai te curar. E a família está lá, menino está doente, eu vi aqui no Instagram. Não existe propósito para uma família desconectada. Sabe qual é um milagre grande que precisa acontecer nesse tempo de novo? Pedido de perdão. Deus tem que fazer um milagre, tem. Pedido de perdão e liberação de perdão. Valorizar momentos juntos. Demonstração de afeto. Demonstre afeto. Se importe. Se importe com quem está perto de você. Irmãos, o orgulho, a falta de perdão estão destruindo as famílias. Muitos lares são destruídos por um grande problema. Não. Muitos lares são destruídos por coisas pequenas, fúteis às vezes e passageiras que estão entrando de forma sorrateira. Terceiro e último lugar, a família precisa transmitir a fé para a próxima geração. A família precisa transmitir a fé para a próxima geração. Você viu o pastor Carlos Henrique falando? Do lado da Kadosh tem uma farmácia. Tem irmão que chega, cumprimenta os outros e vou bem livre. Aonde? Não, vou só comprar um remédio bem limpador. No culto de milagre, gente, na quarta-feira. Nem para dizer, orem por mim, a criatura vai lá na farmácia, antes de entrar no culto. Você acha que o pastor Nonato perguntou ontem, é por acaso que todo dia abre uma farmácia nova? Será que nós estamos ensinando para os nossos filhos a orar primeiro quando sente uma dor? A confiar em Jesus que Ele vai prover? Será que nós estamos sendo capazes de transmitir para os nossos sobrinhos a terem fé? Será que a gente é capaz de transicionar? Alguém aqui, gente, tem um daqueles parentes que serve a Deus de verdade, que quando te vê, pergunta, e aí, está indo para a igreja, está servindo a Deus? Alguém tem um parente assim? Graças a Deus por esse parente.
É tão bom, irmãos. Ainda tem aqueles que são profeta, né? Diz assim, eu sonhei contigo essa semana. Aí você começa a tremer e diz, vala, meu Deus, o que foi? Olha, não dirige não, viu o carro capotando, hein? Você se desespera logo. Irmãos, eu sou reflexo de uma geração intercessora, que cobriu a minha vida, que orou por mim, que me abençoou. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que os nossos filhos receberão de nós essa mesma carga espiritual de fé? Será que eu estou sendo exemplo? Você é uma pessoa que a sua própria família te pede oração? Essa semana minha irmã disse, Lucas, eu não estou bem, estou nervosa, amanhã eu vou defender minha monografia, ora por mim. Manda uma palavra. Eu falei assim, você é você e Macaúba é um coco, minha irmã. Vocês pensam que com minha família eu falo, oh, a balsâmica, estrondosa, par do Senhor, meu... Não, irmão. Eu falo com meu irmão, e aí, meu brother? Como é que tá as coisas, mano? Minhas irmãs tudo tem apelido. Mano, ora por mim. Alguém pode dizer, o senhor é pastor, tem que pedir. Tem muita família que você é cristão, mas não existe de pedir uma oração. Não existe relacionamento. Aliás, irmãos, tem muito cristão que tem afastado a família. E esse é um cuidado que a gente tem que ter, para a família não achar que a igreja é um problema. Vamos para o aniversário? Não vou, porque eu vou para a igreja. Vamos, não sei o que. Não, irmão, o problema não é a igreja não, o problema é a desorganização da gente. Que não se organiza, que não tem tempo para cada coisa. Será que nós vamos ser capazes de transmitir fé para os nossos filhos? Será que os nossos filhos crescerão sabendo quem eles são? Você sabia que na minha época não tinha identidade ainda? Meu pai, toda vez que topava um amigo, eu não vou dizer toda vez, porque eu nem lembro mais, mas ele dizia assim, esse aqui é o Luquinha, caba homem, trabalha comigo, esse é meu filho. Irmão, era assim que alguém afirmava a identidade. Você já viu como é que alguns pais fazem no dia de hoje? Esse menino aí, misericórdia, isso é atentar demais, nem parece que é meu filho. Primeiro que a termologia atentado eu aboli da minha vida. Atentado é o cão, irmão. Nossos filhos estão descobrindo o mundo. É diferente. Então nós éramos afirmados pela a geração anterior. Era o pai que dizia, essa é minha filha, minha caçula, minha primogênita, ela faz comida, esse é o meu filho, trabalha, vai ser fulano de tal. Eu não tenho visto mais isso. É um filho inteligente. Será que nós somos capazes de afirmar a próxima geração, irmãos? Tem criança que está sendo afirmada pelos os abusadores do mundo, e dentro de casa não tem elogio, não tem afirmação, não tem, meu filho, pega a sua Bíblia, vamos ler juntos, vamos orar. Está faltando arroz com feijão, não é picanha não, irmãos. Está faltando cuscuz de manhã, é o básico. A gente tem se preocupado demais com o estereótipo e esquecido do básico. Deus está chamando uma igreja e uma família que vai ser capaz de transicionar. Eu fui pegar uma encomenda, aliás, esse nome aqui essa semana, e aconteceu algo engraçado. O homem se trancou dentro de casa, irmão, a gente passa por cada coisa. O homem se trancou e eu aproveitei já para tua mulher sair e te deixa trancado. Conversa, rapaz. Eu digo, então abre aí. Não, eu perdi minha chave. Irmãos, eu fui comprar uma serra para o homem serrar o cadeado para abrir a porta, você acredita? Eu sei que ia passando 2 meninos, e eles disseram, ô tio, me dá dinheiro. Eu digo, dinheiro para quê? Eu já ia te pedir, rapaz. Não, para a gente comprar um xilito, sei lá, uma bolacha. E eu pensei, vou pegar eles agora. Eu digo, dou. Aí, tá, toca aqui pro outro, né? Eu digo, se vocês responderem algumas perguntas. Tá bom, tio. Vocês estudam? Sim. Tu estuda que hora? De manhã. E o outro de tarde. Eu digo, oxe, já é 3 horas, tu não estuda de tarde?
é que eu estou gripado, não é, fulano? É. Espirra aí. Enfim, mas ele estava gripado mesmo, o nariz estava, ele falava comigo e depois puxava assim, para não descer para a mão. Irmão, na minha época não tinha negócio de gripe não, viu? Hoje a professora diz, ó pai, se o filho estiver gripado, não leva não. Na minha época, irmão, a gente curava ela na sala, né? Mas hoje são outros tempos. Aí, irmãos, eu disse, eu vou fazer algumas perguntas bíblicas, se você responder, eu dou o dinheiro. Irmão, eu pensei, não vão saber. Um menino responderam. Aí, terminou, eles disseram assim, nós é crente, tio. E eu digo, mas rapaz, por que vocês não falaram isso antes, menino? Eu não tinha perdido meu dinheiro. Irmão, eu não fiz pergunta besta, não. Eu perguntei o que leva o homem ao inferno. Eu perguntei como é que alguém consegue salvação. Eu perguntei quem era o Salvador. Tan, 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 tan. Eu digo, me rodei. Aí quando ele disse, nós é crente, eu digo, mas rapaz, pois está aí. Dei o dinheiro com alegria. Gastei meus 5 contos, enfim. Aí, irmão, eu me alegrei com aquilo. Eu me alegrei porque eu disse, ó, esses pais aí estão de parabéns. Pais, professores não. Os pais, irmãos. Isso é papel meu. Ensinar o João Lucas a palavra de Deus. É papel meu transmitir fé para o meu filho. É papel meu ensinar no caminho que deve andar. Aleluia. Será que nossos filhos colocarão... Eu treino um menino aqui da igreja, as crianças. A filha da irmã Adriana aqui, a Karine, eu pego, digo, ora pelo teu pastor, ora. Aí pega a mão dela, coloca aqui e fica em silêncio. De vez em quando eu faço isso com as crianças, digo, ora por mim. Pega a mão, coloca aqui. Essa semana, eu não lembro quem foi, se está aqui, uma pessoa me mandou uma foto. Olha aí, orando, pastor. Ó. A gente precisa treinar, ensinar nossos filhos a orar, ensinar nossos filhos o que foi que salvou a gente no passado, o que livrou a gente, ensinar sobrinho, irmão, Deus nos deu uma responsabilidade, você não está nessa família, não é só para ser o bonitão não, a última Coca-Cola do deserto não, o último biscoito do pacote não, você está nessa família para transicionar o evangelho para a próxima geração. Jesus em João 17 orou por ele mesmo, orou pelos apóstolos e orou por aqueles que ainda iam crer. Diga, eu estou nesse negócio. Só que se eu não der continuidade, acaba em mim. Diga misericórdia. O evangelho é a boa notícia, mas ela precisa chegar a tempo. Chegou a hora da gente ganhar a nossa casa. Chegou a hora da gente alcançar os nossos. Pastor, então me dá um versículo para me chegar para o meu irmão e dizer, te converte. Chega nele, dá um abraço e diz, está precisando de mim para alguma coisa? Estou aqui. Pastor, me dá um versículo para o meu cunhado. Chama ele na tua casa e diz, ó, sem vergonha. Nós precisamos de relacionamento, irmãos. Antes de ganhar alguém para Jesus, nós precisamos ganhar essa pessoa para nós. Nós precisamos ganhar a confiança dela. Nós não podemos apresentar Jesus como um Deus desconhecido. Ele precisa ser o Deus da minha casa, o Deus da minha família. O Deus que se relaciona comigo. Que os nossos sobrinhos, familiares, conheçam pais que oram. Mãe, pai que oram. Pais que servem a Deus. Pais que pregam aquilo que vivem. A gente estava ontem ali no final da conferência e um irmão, acho que o irmão Everton, mais algum no meio da rua. Eu digo, sai do meio da rua. O carro vai barruar vocês. Conversa vai, conversa vem. A irmã diz, ô pastor, você está no meio da rua, homem. Aí eu digo, misericórdia. Eu acabei de exortar os irmãos aqui, agora eu estou fazendo a mesma coisa. Irmão, a nossa luta precisa ser para viver o que a gente está pregando. E os nossos filhos sabem disso. A nossa próxima geração sabe disso. Nós precisamos ser alguém que transpire o evangelho para a próxima geração, irmãos. Será que eu quero fazer uma pergunta sincera? Você é confiável dentro da sua família?
Pode ser uma pergunta simples, mas ela é bem comprometedora e reveladora. Você se considera alguém confiável? Sabe? A todo mundo de fora me ama, menos da minha casa. É mesmo? Tem algo estranho. Tem algo errado. Você é alguém confiável? As pessoas próximas a você confiam em você? Eu já ajudei um casal que um acabando com o outro e ele disse assim: não, mas ninguém lá fora fala que eu sou assim. Eu digo: criatura, lá fora todo mundo conhece a nossa versão linda, a nossa versão Malbec, mas é dentro de casa que vê você passando alma de flores. Lá fora todo mundo pensa que você está usando erva doce nas axilas, mas é em casa que a pessoa vê o limão, que vê você espremendo a pasta de dente para ver se sai. Irmãos, quem vê a gente enfuazado é a nossa família. Vocês só vê a versão dos meus filhos de cabelo penteado. Eu vou falar para vocês que a versão mais linda da Sara de cabelo bagunçado. A versão mais linda da minha filha é quando ela acorda, gente. Rapaz, o que é aquilo? Vocês só vê o escovar dos dentes, mas é bom sentir aquele mau hálitozinho de criança. A versão mais linda dos meus filhos é a que vocês não vê, gente, é a que a gente não posta. É a quando acorda, que vem tonteando, que vem com aquele pedaço de remela desse tamanho no olho. Esse é o lado da família que eu amo, gente. O que ninguém vê. Deus está nos chamando para isso, para restaurar esses valores, para resgatar esses princípios. E se assim o fizermos, quando tudo estiver ruim lá fora, a nossa família estará inabalável na presença de Deus. Amém? E eu quero te recomendar, esteja em célula, tenha um líder, deixa a célula acontecer na sua casa. É um privilégio tão grande, irmãos. A família hoje, ela só vai à ruína se ela quiser. Honre seus líderes. Além de cuidar do próprio casamento dele, dos próprios problemas familiares que toda família tem, eles se desgastam buscando a Deus para cuidar da sua família também, da sua casa. Peça oração, peça ajuda. Não desista. O problema é que tem gente chegando para a gente dizendo: acabou. Irmão, o que a gente faz quando alguém diz que acabou? Esse dia eu fui passar um café com tanta vontade. Quando eu olhei para o lugar lá, estava sem pó. Aí eu olhei para minha esposa, ela disse: acabou. Às vezes é na hora errada que a gente fica sabendo. Claro que a responsabilidade é minha, viu? Não é dela não. A dela é de avisar, né? A minha é de não deixar faltar. Os dois. Às vezes a gente só quer falar quando acabou. É diferente. Imagina teu filho mandar uma mensagem dizendo: pai, estou na casa do fulano. É diferente de dizer: pai, posso ir? Amor, estou em tal lugar. Amor, estava pensando em ir. O que você acha? Meu líder, ora por mim. As coisas não estão bem. Pastor, me ajuda. Pastora, me ajuda. Minha líder, me ajuda. Meu supervisor, me ajuda. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero te dizer que a Bíblia fala em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O meu Deus continua especialista em restaurar famílias. Eu creio que a sua, irmãos, se tem alguém ainda que não tomou a decisão, eu creio que a sua, se ainda não está como deveria, é Deus te chamando para perseverar na presença dEle.
até que a sua família seja restaurada completamente. Quem aqui tem alguém na sua família ainda que não serve a Deus, que está passando por lutas, por momentos difíceis? Eu acho que nem todos levantaram a mão, mas não tem um aqui. Se tiver, glória a Deus. Eu não sou assim, na minha família tem muita obra para ser feita ainda. Mas eu quero te dizer que eu creio num Deus que não perdeu o seu poder nem a sua capacidade. Ele fez no passado, Ele está fazendo no presente, Ele vai fazer no futuro. Tem jeito para a sua família, tem jeito para a sua casa, tem solução. Por mais difícil que esteja sendo o momento, a circunstância, eu prefiro crer no que está em Isaías, que se passar pelo fogo não vai te queimar, pelas águas não te submergirão, porque o Senhor é o socorro presente no momento de angústia. Tem socorro para você, tem socorro para os teus filhos, tem socorro para a tua casa, tem socorro para a tua família, irmãos. Amém?